Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a esta quarta edição do webinar Liderar com Respeito. É uma alegria enorme poder estar recebendo vocês aqui e ter como convidados mais do que especiais Benjamin Quadros, CEO da BRQ, Dr. Carlos Frederico Pinto, CEO do IOV, e o professor José Roberto Ferro, presidente do Conselho e fundador do Lean Institute Brasil. Boa noite para vocês. Bom, é um prazer enorme estar aqui. Eu sou Robson Gouveia, estamos mais uma vez nessa edição. Quero deixá-los à vontade para, mais uma vez, participar desse webinar conosco. Esse webinar vai funcionar da seguinte forma: nós vamos ter um primeiro momento para debater alguns pontos relacionados ao Lean Turnaround, que é o tema do nosso encontro de hoje, no primeiro bloco, e você vai encaminhar as suas perguntas para que nós possamos responder essas perguntas num segundo bloco. Então, por favor, você tem aqui no Zoom a opção Q&A, a famosa opção Q&A de Question and Answers. Ao longo desse webinar, por favor, mande sua pergunta para nós e nós estaremos respondendo aqui com os nossos convidados. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu espero que você possa aproveitar o conteúdo e esse momento tão gostoso que teremos aqui com vocês. Muito bem, eu começo a nossa noite de hoje com uma pergunta extremamente importante, especial, já que estamos falando sobre o Lean Turnaround. Então, por favor, professor Ferro, eu direciono essa pergunta para o senhor, que é, afinal, os nossos ouvintes que estão aqui, os nossos telespectadores que estão aqui, eles querem saber o que é turnaround. Boa noite, Ferro, por favor. Boa noite, Robson. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu que fui assistir os outros 3 webinars conduzidos pelo Robson nessa série de webinars. E o assunto de hoje é turnaround, né? Uma palavra que significa simplesmente turn, que significa virar, uma tradução bem simples do que seria turn, virar, e o around, que poderia ser em volta, né? Então, o uso da palavra turnaround no mundo dos negócios já tem algumas décadas, quando era muito associado a aspectos financeiros. Então, quando a gente dizia que uma empresa precisava fazer um turnaround, era uma maneira de ela mudar o seu desempenho para uma situação mais rentável, mais lucrativa, quer seja através de um esforço de redução de custos, quer seja através da busca de receitas para melhorar o seu desempenho financeiro, um desempenho financeiro que estava ruim. Mais recentemente, essa ideia, essa palavra, esse conceito começou a ter outros significados que tratam muito mais de uma mudança na orientação estratégica da empresa ou no modelo de negócio, não necessariamente ligado mais a um desempenho financeiro ruim, mas simplesmente uma empresa que articula uma nova visão e define um novo rumo, quer seja de novos produtos, novos mercados, novas formas de distribuição, ou mesmo novas formas de gestão e de organização. Então, nós podemos dizer que o conceito mais atual de turnaround é um processo de transformação da organização em direção a um novo rumo, a uma nova visão. Perfeito, Ferro, excelente. Bom, vamos entender aqui com os nossos convidados como eles estão fazendo esse turnaround. E eu começo contigo, Dr. Carlos Frederico Pinto, ou como nós chamamos, né, de forma intimista, é um grande amigo, um grande parceiro, querido Dr. Fred. Dr. Fred, essa pergunta é para você. Como líder, quais foram as suas ações mais efetivas que você percebe hoje, que mais contribuíram para promover a grande virada, o turnaround no IOV? Seja bem-vindo, Dr. Fred, o momento é todo teu aqui. Olá, pessoal. Professor, um prazer estar aqui. Obrigado. Obrigado, Robson. É sempre um prazer estar com vocês, viu? Eu gosto muito mesmo. E é um prazer estar com o Benjamin, que eu fui apresentado recentemente. Já tinha visto uma apresentação dele antes, mas não pessoalmente. Essa sua pergunta é uma espécie de pegadinha, né? Porque assim, ela fala quase assim, o que você fez? Você fez
é tudo, né? Mas eu acho que se eu tivesse de resumir, sei lá, em 2 ou 3 coisas que foram muito relevantes, primeiro o compromisso de ir ao Gemba tem um impacto violento dentro do turnaround. Quer dizer, nada acontece se não for de fato na ponta, onde acontece, onde o valor é criado para o cliente, né? E isso tem dentro do IOV, isso teve um impacto muito grande dentro dos hospitais que a gente trabalha, porque quando você começa a trabalhar com isso, e você começa a querer propor mudar um sistema e criar novas rotinas, você vai lá, você chega na ponta e você subestima coisas óbvias, né? Assim, as pessoas se acostumam ao desperdício, o desperdício para elas fica invisível no dia a dia, né? E trazer essa discussão à realidade para elas e começar a perguntar, né, por que o paciente tem que esperar tanto? Por que o sistema tem salas de espera tão grandes dentro do sistema de saúde? Né? Por que a gente não consegue fazer com que o paciente não espere tanto? Isso é um desafio muito grande em pronto-socorro, isso é um desafio, né, assim, hercúleo dentro do sistema público, mas isso é possível. Então, assim, a gente subestima muito coisas óbvias e a gente está acostumado, a gente tem uma tendência a tolerar o desperdício. E dentro do sistema de saúde, onde existe um comprometimento muito grande, né, um envolvimento pessoal muito grande, as pessoas criam, na verdade, aí, professor Ferrer, o turnaround ao contrário, né? Eles dão a volta no sistema para dar a volta para economizar o desperdício, mas eles não tratam da causa raiz. Então, quando a gente chega e propõe tratar de causa raiz, no Gemba, às vezes é até chocante para as pessoas dentro do sistema de saúde. Né? E nesse aspecto, então, acho que Gemba é a palavra mágica para o turnaround que nós fizemos no IOV. Uau, fantástico. Nós vamos querer saber mais disso, Dr. Fred. Bom, para a nossa audiência, que já está muito grande aqui, nós estamos com 223 pessoas nos assistindo nesse momento. Dr. Fred também cuida Tá incrível. Também cuida do Hospital Municipal. E acho que mais do que nunca, em São José dos Campos, mais do que nunca, é necessário um turnaround na saúde. Então, nós vamos voltar a esse tema daqui a pouquinho. Depois a gente fala um pouco de hospital, legal. Ótimo, ótimo, ótimo. Bem, já tem comentários aqui. Eu espero que vocês realmente possam interagir conosco o tempo todo. Joelson já está parabenizando aqui o professor Ferro pela visão da transformação. É isso aí. Interagem conosco, vocês são o motivo de nós estarmos aqui. Muito bem. Bom, vamos sair da saúde e vamos para a tecnologia. A tecnologia vive um momento, de uma forma geral, as empresas vivem um momento de profunda transformação, então é um privilégio enorme ter aqui o Benjamin Quadros, CEO da BRQ, e eu direciono essa pergunta para você, Benjamin, já lhe agradecendo por ter aceitado esse convite, né? Fazendo uma autoanálise, quais foram as mudanças Lean mais significativas que você percebeu que era necessário fazer na sua forma de liderar para buscar a grande virada, o turnaround também nos negócios da sua empresa, da BRQ? Obrigado pelo convite, é um prazer aqui estar com pessoas tão destacadas aí no mundo do Lean. Bom, eu vivo num processo contínuo de turnaround. Vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Um pouquinho sobre a BRQ. A BRQ hoje é uma empresa que apoia as grandes empresas no desafio de uma transformação digital. Hoje somos mais de 3.000 pessoas trabalhando para apoiar essa entrega de uma experiência digital encantadora para os clientes dos nossos clientes, usando as melhores ferramentas, processos, pessoas, com o objetivo de criar valor contínuo na ponta. A BRQ foi fundada há 27 anos. Se você lembrar de tecnologia há 27 anos atrás, a tecnologia era apenas uma ferramenta de produtividade. Hoje, ela é o coração dos negócios da empresa. Essa aceleração de tecnologia a gente viu acontecer, tanto que em 2015 o World Economic Forum chamou de quarta evolução industrial e continua acelerada. E olhando para frente, ela vai continuar acelerada. Enfim, o método de gestão antigo, o Command and Control, o Balance Scorecard, eu passei por tudo isso. Eles são muito lentos. E o que a BRQ encontrou no Lean?
a BRK encontrou no Lean a velocidade para essa velocidade da tecnologia. Então, foi um encontro perfeito, uma conexão muito grande do Lean com o Ágil, por a BRQ já ser uma empresa de tecnologia há muito tempo, a gente já usava a Ágil há muito tempo. Então, o mindset Lean numa empresa que vive um setor com uma aceleração gigantesca, ela tem muito fit. E eu percebo, olhando agora para os meus clientes, que são as maiores empresas, eu percebo que todas estão com esse mindset de transformação cultural para conseguir capturar a velocidade do digital. Excelente, excelente. Eu acho que esse é realmente o momento. As empresas estão em busca de uma profunda transformação, como o Ferro bem pontuou no início, uma transformação de várias partes, de tudo que está ao redor. E sem dúvida que a transformação digital, e de transformação digital, a palavra mais importante é transformação e não digital, né? Digital é um meio e a tecnologia veio para isso, tem acelerado muito e tem um potencial enorme de acelerar o turnaround nas empresas. Mas como você bem disse, né, Benjamin, não é só uma questão de hardware, mas é de peopleware também. Acho que peopleware é extremamente importante. Bom, eu vou voltar com o Ferro. Acho que tem um ponto importante aqui, Ferro, que o senhor bem pontuou para nós, o que é o turnaround. O grande ponto agora, aproveitando a audiência das 262 pessoas que já estão aqui conosco, por que, Ferro, o turnaround é importante e necessário? Por que fazer um turnaround? Bom, eu acho que os dois exemplos que a gente citou, o exemplo do Dr. Fred e do Benjamin, são dois setores que estão, vamos dizer assim, na ponta hoje. Se o assunto que a gente fala, talvez o assunto número 1 seja saúde, por razões covidianas, tá certo? E depois tecnologia, quer dizer, a tecnologia que permite que a gente tenha 266 pessoas, 267 pessoas nesse momento juntas discutindo um tema. Então, nós somos felizes se pegar dois setores que estão aí nessa onda, dessa revolução que está acontecendo. Mas o que acontece? Nenhuma novidade, no sentido de que mudanças sociais acontecem sempre. Sempre que eu tenho novos valores, novos desejos dos clientes, mudanças demográficas, né? As sociedades ficando mais velhas, os mais jovens. Então, essas mudanças são permanentes em qualquer sociedade e as empresas precisam estar sempre se adaptando a isso. O que a gente tem visto nos últimos anos é o uso de novas tecnologias, e o exemplo da BRQ é um deles, novas tecnologias sendo usadas a uma velocidade exponencial. E novas tecnologias que, na verdade, ajudam a oferecer novas soluções, agregam valor. É como o Benjamin falou, não a tecnologia como um suporte, mas a tecnologia em si sendo capaz de oferecer valor diretamente para os clientes e para as sociedades. Outro fator muito importante é a mudança no ambiente competitivo. Hoje em dia, o ambiente é competitivo e a competição vem de todos os lados. Eu estava curioso para saber como é que foi hoje no Congresso americano a discussão das 4 gigantes, Amazon, Apple, Facebook e Google. E eu queria saber se elas estavam lá no Congresso americano querendo proteger os seus espaços e os seus privilégios, ou se elas estavam atacando umas às outras, porque elas são competidoras ferozes em todos os sentidos. E são empresas completamente diferentes, mas competem ferozmente. Então, a competição hoje vem de todos os lados. Além disso, a gestão das empresas está mudando. As expectativas dos colaboradores mudam. O engajamento das pessoas, a participação das pessoas, a busca de aprendizado no trabalho e de assumir responsabilidades muda muito com essa juventude que chega no mercado de trabalho. O que a gente tem nesse momento é a combinação disso tudo. Isso vem tudo junto e misturado. E vindo junto e misturado, cria uma dinâmica completamente incerta. A gente não tem ideia do que está acontecendo. Muito parecido com o Covid. Ninguém sabe direito o que está acontecendo, né? A cada momento a gente tem uma novidade.
Então, esse ambiente Covid, na verdade, é um ambiente do mundo dos negócios hoje, da sociedade que a gente vive hoje. O vírus veio apenas ser mais um fator nesse ambiente onde as incertezas e os riscos assumiram proporções nunca antes imaginadas por qualquer líder empresarial. A gente, no Lean, a gente fala há muito tempo em melhoria contínua, como sendo parte fundamental da gestão das empresas. Só que nesse ambiente nós precisamos possivelmente pensar em alguma coisa mais profundo, mais radical, mais fora da caixa. Se a gente continuar com a política, com a visão, com as práticas da melhoria contínua, e que eu acho que são importantes e devem ser continuadas, sem dúvida nenhuma, mas nós precisamos de alguma coisa mais profunda, mais radical. E eu vou dar um exemplo para vocês com a nossa empresa modelo do Lean, da onde se originaram grande parte dos conceitos, que é a Toyota, né? É interessante a gente olhar para a Toyota, e a Toyota está passando hoje por uma transformação possivelmente das mais importantes da sua história, onde ela definiu que o produto, a missão dela não era mais produzir veículos, e sim prover soluções de mobilidade. É uma coisa muito séria, muito difícil de pensar. E a Toyota definiu 4 palavras ou 4 termos fundamentais para apoiar essa transformação. Primeira coisa, conectividade. O fato de eu ter hoje os veículos cada vez mais conectados, como é o sucesso da Tesla, vem muito disso, eu tenho uma situação completamente diferente, onde o tipo de veículo, o tipo de relacionamento que ele tem com o cliente é diferente. Outro movimento importante nesse ambiente, autonomia. Então, cada vez mais empresas buscam soluções de autonomia, onde eu não preciso mais dirigir um veículo. Eu sento no veículo, programo a chegada do veículo ao ponto que eu quero chegar e o veículo faz tudo o resto. Onde algumas empresas novas que nunca participaram do setor automotivo, como o Google tem uma empresa que chama Waymo e que está na linha de frente, que está puxando muito iniciativas nesse sentido. A outra palavra-chave, a outra letra-chave é o S de share. Significa que hoje em dia o cliente, o consumidor, não precisa ter mais um veículo. Ele quer poder usar o veículo quando ele precisa. Então, o Uber lidera essa transformação na maneira de usar o veículo. E outra palavra-chave é a eletrificação. Cada vez mais os veículos, os automóveis buscam soluções de eletrificação. Então, isso tudo junto faz com que uma empresa como a Toyota, se vocês olharem bem, a competição da Toyota não vem no setor automotivo. Não vem mais de GM, de Ford, de Fiat, de Volkswagen, de BMW, vem de uma série de empresas que até há 10 anos atrás não tinham nada a ver com o setor automotivo, né? Então, essa transformação é uma transformação fundamental. Mesmo uma empresa tão bem-sucedida, líder do mercado, líder em qualidade, líder em rentabilidade como a Toyota, precisa buscar um novo rumo. Se eles não buscar um novo rumo, eles não vão ser capazes de competir. Bom, é realmente uma grande virada, mais uma grande virada que a Toyota está fazendo, né, Ferro? Eu estive com o Bruno Cosima, que é um grande amigo, responsável pelo TPS Group aqui no Brasil, a semana passada, e ele me dizia que eles estavam inaugurando naquele momento uma espécie de locadora de veículos da Toyota, exatamente corroborando aí com a fala do senhor, a questão da mobilidade, né? A Toyota tem essa campanha, Viviane Mansi passou aqui conosco, também liderar com respeito, um abraço, Viviane, para você, falando e reforçando mais uma vez do lema da Toyota, Start Your Impossible, Start Your Impossible, faça realmente algo diferente, faça algo novo, essa preocupação da mobilidade que o senhor falou, uma grande mudança. E se nós falarmos em grande mudança, Dr. Fred, é o que está acontecendo na saúde agora. Na saúde a gente está tendo que fazer o impossível, né? Se o lema da Toyota, conectando aí com o que o Ferro falou, é Start Your Impossible, buscar essa conectividade, etc e tal, estamos tendo que fazer o impossível. Eu estou aqui na cidade de Sorocaba, uma cidade que está na faixa laranja, preocupa muito o estado como um todo. Nós saímos em torno de 10 a 20 leitos de Covid, UTI, foi para 60. Então, ou seja, não dava para ficar esperando para fazer
uma mudança gradual e contínua, passo a passo. Eu sei que o senhor tem histórias incríveis também de uma mudança muito rápida aí em São José dos Campos. O senhor pode compartilhar conosco, por favor? Bem, aqui as coisas têm acontecido de maneira bastante interessante, né? Acho que só uma reflexão sobre... eu participo também no grupo da LGN, da Lean Global Network, com a iniciativa de saúde. E a gente tem discutido muito como que tem acontecido isso nos outros países, né? Mas uma experiência muito interessante de um amigo em comum, que é o Oriol, que vocês conhecem, né, da Espanha, ele falou que nos hospitais onde ele já estava desenvolvendo e trabalhando com Lean há mais tempo, a absorção do impacto de uma transformação tão radical foi menos traumática. Então, eu acho que isso fala muito da estrutura de um turnaround, né? Assim, e isso foi visível no nosso hospital, foi visível dentro do IOV, que apesar de a gente estar enfrentando esse ambiente incerto, volátil, né? Uma complexidade de uma doença que a gente não conhece, era como se a gente já tivesse um roadmap daquilo que a gente precisava fazer. Porque, na verdade, a gente já tinha dentro de nós a ideia de fazer pequenos experimentos e, através desses pequenos experimentos, identificar possibilidades e alternativas para enfrentar esse novo desafio, né? E isso foi muito visível, né? Dentro das organizações que eu trabalho, nós criamos, ao invés de fazer o gerenciamento diário no padrão habitual, nós criamos o gerenciamento diário padrão Covid. E todo dia a gente fazia um experimento novo, todo dia a gente discute, fazia não, hoje, né? Todo dia a gente faz um experimento novo, todo dia a gente está discutindo um projeto novo, está discutindo uma forma nova de tratar do problema e está encontrando alternativas para aumentar. Principalmente, isso tem a ver com a questão da liderança, né? Principalmente a segurança dos nossos colaboradores e dos nossos pacientes, né? Isso é uma questão muito relevante, porque nas primeiras semanas da pandemia, os profissionais de saúde entraram em pânico, né? Isso foi visível. Foi um pânico, porque assim, estava vindo coisas do exterior, de gente morrendo, médico morrendo, enfermeiro morrendo, e todo mundo apavorado, e nós demos passamos uma regra e falaram, não, calma, gente, segurança em primeiro lugar, então beleza, o que vocês precisam? Vocês precisam de máscara? Vamos comprar máscara, E isso abaixou o nível de estresse rapidamente dentro Mas isso é a capacidade de fazer pergunta e de discutir exatamente qual é o problema, onde está o seu problema, né, e o que é necessário. Quando as pessoas começaram a se sentir mais seguras, os problemas começaram a ter outra cara. E essa dinâmica permitiu, por exemplo, que em 15 dias dentro do hospital nós tirássemos a farmácia de um lugar, migrássemos a farmácia e abríssemos um pronto-socorro novo dentro da farmácia. Porque as pessoas já estão trabalhando num ritmo diferente e já estão habituadas, né? E isso vem sendo planejado. Na hora que você dá o start, a coisa vai. Então, eu acho que isso tem muito a ver, voltando, né, na questão lá, tem muito a ver com a forma com que você está liderando no Gemba, né? Fazendo as perguntas, né, e enxergando quais são de fato os problemas da ponta de quem está lá enxergando o problema, de quem está entendendo o que está se passando. Essa dinâmica para uma organização Lean, ela é natural. Mas dentro da pandemia, acho que isso foi uma vantagem estratégica. A gente não está falando de vantagem competitiva, porque nós não estamos competindo na pandemia, nós estamos cooperando, né? Mas uma vantagem estratégica, que aumentou a segurança e que aumentou a qualidade do serviço prestado com mais, vamos dizer assim, de forma menos traumática, porque tem sido traumático para todo mundo, de todo jeito, infelizmente. Bom, para quem não sabe, o Dr. Fred é um médico oncologista que tem disseminado as práticas Lean, nos apoiado nesse assunto e faz um trabalho incrível no IOV, faz um trabalho incrível no hospital, no São José dos Campos. E é interessante, Dr. Fred, quando o senhor fala sobre o Gemba, sobre estar, sobre entender os problemas, de olhar essa necessidade da farmácia e em tão pouco tempo transformar, né, um ambiente que seria subutilizado, não que não era importante, mas seria subutilizado dado o momento.
em novos leitos em tão pouco tempo. Eu acho que isso é realmente o espírito de turnaround, né? Claro que a gente está vivenciando isso na saúde, é realmente você fazer uma virada rápida e olhando todo. Isso é muito legal. Bom, eu vou... A farmácia foi para o auditório. Foi para outro lugar, lógico, não pode. Você Ela foi para o auditório. Farmácia, nós não né? temos mais conferências no hospital, não temos mais reunião, vai para onde está livre. Excelente, esse é o espírito. Eu vou fazer uma última pergunta para o Benjamin e vou abrir para as perguntas e respostas aqui dos nossos participantes. Nós já temos 13 perguntas aqui, temos quase 300 pessoas aqui na nossa audiência. E eu vou usar, Benjamin, uma pesquisa que você mesmo compartilhou conosco. Você me brindou com essa pesquisa falando da preocupação dos CEOs. De maneira geral, muitas pessoas que estão aqui são líderes executivos, diretores, CEOs, que estão preocupados com a questão da aceleração digital. Eles estão sendo cobrados ou eles estão cobrando a equipe deles por uma aceleração digital, de fazer essa grande virada, essa grande transformação digital. Como você tem visto isso? E como vocês da BRQ têm apoiado isso nas empresas? Robson, essa pesquisa nós fizemos com 80 CEOs há 20 dias atrás e as grandes preocupações dos CEOs hoje são com dentro de casa, com as competências críticas que ele tem dentro de casa, se ele tem as pessoas com o skill certo para o desafio atual, o desafio da aceleração digital. Então, ficou muito claro que o canal digital é um canal fundamental. Então, claramente, na Covid, houve uma aceleração digital. Isso, pela pesquisa, mostra claramente a preocupação do CEO. E a terceira maior preocupação é se a cultura é a cultura correta para esse momento. Então, você vê que há um grande questionamento se ele está com o modelo de operação alinhado ao desafio que ele enfrentou nessa aceleração do digital. Em quarto, está a preocupação de criar novos modelos de negócio, de aproveitar a sua base de clientes para novos modelos de negócio. Talvez, se essa pesquisa fosse feita antes da Covid, ela daria que novos modelos de negócio talvez estivesse acima. Mas é interessante ver essa preocupação do CEO. Então, se a gente olhar, evoluindo um pouco aí na história do turnaround, as empresas, elas são fundadas, uma startup, crescimento e maturidade. Depois tem um declínio, ou ela busca uma nova forma de crescimento. Então, acho que a oportunidade da Covid, vamos tentar fazer desse limão uma limonada, foi uma empresa em maturidade ser empurrada para fazer um early turnaround. Muitas não vão sobreviver, infelizmente, mas as que sobreviveram, elas vão sair mais eficientes. Então, a boa notícia é que o Brasil vai sair com mais produtividade que tinha antes. A má notícia é que, infelizmente, a gente está passando por uma pandemia. Agora, as empresas que entram em declínio, você tem um late turnaround, que é o mais comum, Ela está sendo pressionada porque ela vai entrar em falência e aí você vê em turnaround. Acho que a grande oportunidade que a gente tem no uso do Lean é fazer o early turnaround. É a gente se colocar à frente dessa mudança cultural para pegar uma oportunidade de fora, um novo modelo de negócio ou uma redesenho da estrutura organizacional. Bom, pensar diferente, agir diferente, eu acho que é uma questão cultural, como você bem colocou, de pensar que vai ajudar, que vai apoiar essa transformação digital que todas as empresas estão buscando, essa aceleração digital que todas as empresas estão buscando. Bom, nós vamos entrar agora no momento de perguntas e respostas que vocês estão mandando para nós aqui. Sigam mandando as suas perguntas, nós esperamos responder todas aqui ao vivo nesse segundo bloco. E eu vou começar com o Marcelo. E eu vou direcionar essa pergunta, professor Ferro, vou deixar essa com o senhor. Essa aqui, ela foi feita para o senhor. E aí eu já emendo com um outro ponto aqui relacionado à nossa conversa também. Bom, o Marcelo mandou o seguinte, professor. O Lean passou por um período de modismo e muita gente não chegou até o final, desacreditando a filosofia e ferramentas. Mesmo sendo rápido, como manter a caldeira acesa em um ambiente onde os autogestores não conseguem enxergar os ganhos, por não estar no Gemba, ou simplesmente não reconhecer as perdas que viraram paisagem?
Então, acho que é uma boa essa pergunta. Obrigado, Marcelo, pela pergunta. Isso já pode até emendar, né? Como que o Lean Turnaround ajuda nisso? Está no mudo, professor. Primeira coisa, né, Marcelo, é que se você implementar o Lean, o que é o Lean para a gente? Tá certo? É uma mudança na maneira de pensar e fazer, pensar e agir em toda a organização, por todas as pessoas. Se você fizer isso, na grande maioria das empresas, isso é um grande turnaround. Eu vou ter resultados incríveis em termos de redução de custos, redução de lead time, liberação de recursos, expansão dos negócios, maior capacidade competitiva da empresa. Se ela usar os conceitos do LPPD, do desenvolvimento Lean de produtos e processos, eu vou lançar produtos mais rapidamente, eu faço experimentações mais rápidas. Então, se a gente pensar no Lean, o Lean não deixa de ser um grande turnaround, tá certo? Agora, eu acho que 3 coisas são fundamentais e que ajudam, e que, infelizmente, a maior parte, muitas empresas, né, Marcelo, ainda veem Lean como um conjunto de ferramentas. E como um conjunto de ferramentas aplicado, muitas vezes, à manufatura. E aqui a gente está vendo 2 exemplos que não são de manufatura, uma empresa de tecnologia, empresa de saúde. Então, a gente há muito tempo passou isso, mas ainda tem gente que não entende isso. E as mudanças profundas, isso que você falou, liderança não entende a ideia de ir para o Gemba, não sabe o que é isso. Às vezes tenta fazer, mas não sabe como fazer, né? Mas eu acho que são 3 coisas fundamentais que o Lean ajuda em fazer um turnaround de sucesso. Primeira coisa é o seguinte, o foco do Lean essencial e genuíno é o foco na agregação de valor para os clientes. E quando eu falo de agregação de valor para os clientes, eu falo dos clientes atuais e nos clientes futuros. O que eu estou desapontando? O que eu estou perdendo de oportunidade de agregar valor? Então, para o Lean, isso é verdadeiro. Muitas empresas falam, mas esse é o foco, essa é a obsessão de todas as empresas que fazem Lean, essa é a obsessão. Foco na agregação de valor para o cliente, clientes atuais e os clientes futuros. Segundo elemento fundamental do Lean é a capacidade de resolver problemas por parte de todos, começando pelo dono, que são problemas mais complexos, mais sistêmicos, até todo colaborador, que todo dia deve estar engajado na resolução de problemas. Então, esse é outro elemento fundamental do Lean, essa força de resolver problemas. E é o que o Dr. Fred falou. Isso aparece quando surge uma nova situação, como o Covid, e as empresas conseguem resolver problemas, porque no fundo é isso. Tem um novo problema e eu preciso resolver esse novo problema. E o outro ponto fundamental do Lean é a capacidade de experimentação e aprendizado rápido. Eu acho que essa é fundamental. O mundo muda muito mais rápido do que mudava antes. Portanto, a nossa capacidade de experimentar e de aprender rapidamente passa a ser exponencial. Esses são, na minha opinião, teriam outras contribuições do Lean, mas essas 3 contribuições são as essenciais. Se a sua empresa, Marcelo, ou outras empresas não perceberam que essa é a grande contribuição do Lean é o nosso papel educá-los, educar esses CEOs, educar essas empresas para essa contribuição que o Lean faz. Excelente. Obrigado, professor Ferro. Bom, eu tenho uma pergunta aqui do João Campos, e conhecendo o Benjamin como CEO da BRQ, e ele tem uma história bem interessante em relação a isso. Então, vou direcionar para você, Benjamin. Essa pergunta do João é muito interessante, porque ele nos diz o seguinte: ir ao Gemba é a base de toda a estrutura Lean. Com toda a ação de distanciamento causada pela pandemia, como fica ir ao Gemba? Conta aí, Benjamin, como fica ir ao Gemba? Antes, eu vou contar uma historinha que a gente tinha uma discussão com o Instituto, que o Instituto queria que eu colocasse os quadros de gestão visual na parede. E a gente queria colocar no digital, porque a gente tem pessoas, né, em vários lugares, em vários estados e times trabalhando junto. Então, eu não consigo levar a parede para todos os lugares. Então, a gente usava as ferramentas digitais. Quando veio a pandemia, acabou a parede, só ganhou a ferramenta digital.
E a gente já estava treinado, então teve uma evolução muito grande. Agora, o que a gente criou na BRQ? A gente criou o Gemba Digital, onde toda a organização ela vê a agenda da sua cadeia de ajuda. Então, eu, como, vamos dizer, o último nível, como CEO, eu vejo toda a organização. E eu posso entrar em qualquer Gemba a qualquer hora. Então, olha meu poder hoje. O meu poder hoje é visitar um Gemba que está acontecendo em qualquer lugar. Antes eu tinha que pegar um avião e ir para Curitiba, ir para o Rio, para me reunir. Hoje eu consigo visitar 10 Gembas por dia. Ficam 5 minutos em cada Gemba. Então, é muito mais produtivo e a gente está evoluindo nessa experiência. E a gente fazer um pequeno anúncio aqui, em Robson, não sei se você deixa, mas a gente está trabalhando no BRQ Augmented Lean. Né? O que é o Augmented? Como a gente está usando tecnologia, imagina um óculos de realidade aumentada. A gente está colocando mais inteligência nessa interface. Por exemplo, eu poderia estar conhecendo mais o Ferro ou o Fred, que o Fred gosta de livros de ficção científica. Poderia estar aparecendo um resuminho do lado dele. Então, essa realidade aumentada que permite, por estar todo mundo trabalhando na cloud, acho que é uma grande oportunidade hoje para o Lean. Uau, fantástico. Bom, esse momento é seu. Vamos lançar isso juntos. Eu topo nós experimentarmos isso a hora que você quiser. O Damião está interessado nisso também. Damião, obrigado pela sua pergunta. O Dr. Fred vai responder essa pergunta. Ela é muito profunda, ela é muito verdadeira, Dr. Fred. O Damião manda o seguinte: infelizmente, os nossos líderes não têm o hábito de ir ao Gemba com a prática do Go and See. Muitas vezes, em função do foco estar apenas no resultado, que é o que queremos, mas sustentado precisamos utilizar as 7 práticas do Liderar com Respeito, do Bale, o livro de Michael Bale, chamado Liderar com Respeito. Pergunto, como fazer o Lean Turnaround nessa situação, Dr. Fred? Tá mudo, Dr. Fred. Agora, voltei. Eu comecei falando que para mim foi a coisa mais importante ir ao Gemba. E foi talvez a mais crítica de todas entender como que funciona o Gemba. Foco no resultado é uma perspectiva talvez um pouco enviesada do que é o propósito de uma organização, né? Porque isso também tem sido um aprendizado muito grande para nós, que a gente tem que ter muito claro que cada processo está desenhado para entregar aquele resultado que ele entrega, né? Então, assim, se eu não entendo como que um processo acontece profundamente e detalhadamente, e eu não sou capaz de enxergar como que esse processo varia ao longo do tempo, eu não sou capaz de entender o que é um ótimo desempenho em um determinado ponto e um mau desempenho em outro ponto, eu não estou olhando para resultado. Na verdade, eu estou jogando dados e olhando para a sorte, porque eu não estou entendendo qual é o meu problema de verdade. E isso para nós tem sido uma jornada muito interessante, porque oncologia, vamos dizer assim, o meu resultado é curar câncer, certo? Certo, mas nem todo câncer é curável. Então é meio complicado, né? Eu dizer que, então, porque eu não curei câncer, eu não prestei um bom serviço, ou eu não atendi adequadamente o meu cliente, ou seja lá o que for, esse tipo. A visão do processo da assistência e de entender que todas as etapas que são críticas no processo de assistência foram executadas, elas têm uma relação direta com o desfecho. Mas no meu caso, o desfecho não necessariamente é a cura. Então, eu não estou olhando para esse resultado desse jeito. Eu estou olhando para o processo. E se eu não estou indo ao Gemba e eu não consigo entender o processo, eu, na verdade, estou cego. Eu tô jogando no escuro, sabe? É briga de cego. Então, não existe a opção de um turnaround sem go and see. Eu não enxergo essa oportunidade, entendeu? A Viviane Mansi, quando esteve conosco aqui, Viviane da Toyota, citando ela mais uma vez, ela falou, as pessoas não entendem isso na Toyota. Isso é uma coisa cultural muito forte. Lá não existe
O gerente, o diretor, as pessoas elas chegam de manhã na fábrica, colocam o jaleco e vão para a fábrica. Isso é absolutamente normal. Não é que ele foi fazer um evento na fábrica, é o local onde as coisas acontecem, é o Go em si. Pode ser que a gente pense em alguma estratégia de como criar esse ambiente dentro de uma determinada organização e o que poderia fomentar esse tipo de atitude, né? E aí talvez a estratégia de criar pequenos projetos e pequenas iniciativas Lean dentro de determinadas áreas ajudem a liderança a criar esse tipo de hábito, mas isso dentro de uma estratégia para desenvolver o Go em si. Sabe, para mim é muito difícil pensar que exista outra forma de fazer isso. E acho que pode ser no modo aumentado do Benjamin também. Assim, a gente aprendeu muito agora a fazer coisas digitais. Nós estamos trabalhando digital, muitas coisas, e elas funcionam também. Mas envolve sempre Go em si de alguma forma. Para nós ainda envolve muito ir no pronto-socorro, ver paciente e ver as coisas acontecendo, e ver aplicar injeção, e ver tirar temperatura, ver exame de sangue. Ainda é muito físico o processo da saúde. Mas existe um processo digital muito grande em algoritmos de identificação e de diagnóstico de doenças, etc. Quer dizer, tem uma parte digital bem robusta, rodando ao mesmo tempo. Eu penso em minha profunda limitação de que essa questão do físico e digital, elas vão ter que se conversar o tempo todo. Nós temos benefícios do digital, né? Hoje é uma quarta-feira, são 18h41 e nós estamos com 282 pessoas aqui. Praticamente seria muito difícil a gente fazer um encontro para debater esse assunto com 300 pessoas no meio de uma semana, no final de dia. Então, isso é um benefício do digital. Muito caro. Seria muito caro, seria quase impossível, né? Bom, o papo é uma delícia, tanto que tem um amigo aqui, o Daniel Farrá, lá da Siemens. Daniel, obrigado por ter mandado a sua pergunta, estar conosco aqui. Daniel tem uma liderança importantíssima lá na Siemens, fazendo uma transformação na Siemens. E ele manda uma pergunta, Ferro, eu vou deixar essa para o senhor. Olha, e tem tudo a ver com cultura, que Benjamin já falou, tem a ver com Gemba e tem a ver com liderança. Que ele diz o seguinte: como convencer os gestores a serem solucionadores de problemas utilizando o pensamento A3, mostrando ainda que devem aprender a fazê-lo e serem coaches de seus colaboradores da metodologia. Daniel, se eu soubesse isso, eu já teria ajudado muitas empresas. Não tem uma fórmula, não consigo imaginar. Eu sei que é uma luta árdua, tem gente que não entende, tem gente que captura a ideia, né? Eu não sei a resposta, né? Mas eu queria ajudar você a pensar um pouquinho, a aprender com outras empresas. Como é que essas outras empresas fazem isso? Você vai dizer depende da alta liderança? Eu diria que sim, mas depende também da liderança em algum nível. Então, vamos dizer que depende da liderança, né? Uma empresa bastante avançada nessas ideias tem maneiras de fazer isso. Eu dei o exemplo da Toyota, eu não quero fazer propaganda da Toyota, pelo contrário, tá certo? A gente sempre tem críticas, mas a Toyota percebeu o seguinte: nesse novo ambiente, o que nós sabemos é que nós sabemos muito pouco, com essas mudanças todas que estão acontecendo. Como é que eu vou reproduzir o Gemba? O que é o Gemba de uma sociedade? É tudo que acontece em volta, mas esse negócio é complicado. O Gemba em volta da sociedade, estão tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que a minha capacidade de observação é muito limitada. O que eles fizeram? Construíram uma cidade. Cidade inteira, verdadeira. Uma cidade inteira onde esses experimentos que eles estão conduzindo acontecem em tempo real. Então, essa mentalidade de ir para o Gemba começa com a identificação dos problemas da sociedade. E, portanto, qual o tipo de solução de mobilidade que eu tenho. E isso vai significar que a empresa vai ter que, sei lá, ir para um negócio de helicóptero ou ir para um negócio de patinete. Entendeu? Isso vai mudar completamente, mas isso começa com um fundamento, com uma crença, tá certo? De que eu só consigo interferir na realidade se eu entendo profundamente o que acontece. E eu entendo profundamente através de uma interação direta, né?
Você pega outros modelos mentais. As pessoas aprendem a realidade, por exemplo, através de relatórios. Entendeu? Então, muitas das empresas acreditam no poder do relatório. Então, manda um relatório, manda um Excel, manda os gráficos, e aí toda a discussão, todo o entendimento, toda a busca de soluções e de melhorias nas empresas é baseado em dados que vêm de relatórios. E isso não é a visão Lean. Então, assim, o Lean, ele toca em questões tão essenciais, tão profundas, de valores do ser humano, valores da liderança, que não é muito fácil responder a sua questão. É o que a gente faz todo dia no Instituto, é o que a gente trabalha todo dia para mudar esse mindset, para mudar essa maneira fundamental de criar essa mudança positiva. Não é fácil. Por quê? Porque é profundamente diferente da maneira como a gente acostuma. A gente teve algumas conversas com o Benjamin, e o Benjamin é educado em Harvard. O Benjamin está em Harvard de 6 em 6 meses. E o Benjamin fala, mas isso eles não falam em Harvard. Isso eles não ensinam em Harvard. E Harvard nunca me falou disso. O sistema educacional, os valores das empresas, dos CEOs, muitas vezes não toca nisso. Então, nós temos uma luta para mudar o sistema educacional, para mudar uma série de questões que antecedem a chegada das pessoas nas empresas. E quando as pessoas chegam nas empresas, o que levou ela a assumir a liderança na empresa no modelo atual é tudo aquilo que ela tem que abandonar. Então, eu teria que fazer um turnaround individual. E aí é difícil, aí é complicado, aí entra no ramo da psicologia, da psicanálise, que eu gostaria muito, mas não tenho habilidades para isso. Mas é a nossa luta, Daniel, é a nossa luta constante. Estamos ganhando, estamos perdendo, tenho dúvidas. Talvez o Benjamin possa dar o depoimento dele aí. O Benjamin vai emendar, Ferro. Não só o Benjamin e o Dr. Fred vão emendar essa questão, porque vai ajudar o Daniel e nós vamos responder também a pergunta de um amigo. Aliás, Benjamin, você também tem que capricha, porque ele te recebeu na casa dele, e Dr. Fred capricha, porque ele também recebeu na casa dele, que é o nosso querido amigo Gleiber Morato, diretor de execução da TV Globo. Ele participou, foi um dos primeiros painelistas nossos aqui do Liderar com Respeito. Que privilégio ter sua audiência aqui, Gleiber. E o Gleiber manda o seguinte para vocês dois. Então começa o Benjamin e depois vai para o Dr. Fred, os dois CEOs aqui. No IOV e na BRQ, como foi trabalhada a mudança de cultura durante o processo de turnaround? Qual a cultura estão construindo? Vai lá, Benjamin. Bom, a gente começou com um processo de capacitação, dizendo para onde a gente queria ir. Então, criamos toda uma visão e um desdobramento da estratégia, usando o Roxin, fazendo os A3, fazendo essa comunicação. E o grande aprendizado aqui é muito difícil, talvez é um hard skill você transformar as pessoas, que as pessoas elas estão acostumadas com um sistema de operação antigo, com um mindset antigo. Então, ele está acostumado a resolver o problema com o martelo. Quando você ensina a chave de fenda, ele, mas eu sei usar o martelo. Então, o grande desafio é joga fora o martelo e usa a chave de fenda. Então, essa é o grande desafio. Então, isso tem a ver muito com a liderança dá o exemplo, e também tem muito a ver com os funcionários, eles também saberem qual é o papel dele, né? De compartilhar os problemas, de pedir cadeia de ajuda, de não conviver com desperdício. Então, acho que esses são os maiores desafios do deploy numa empresa com a cultura, vamos dizer, antiga, né? Com a cultura Command and Control e com benchmarks de Harvard, né? Então, para fazer aí jus ao comentário de Harvard que o Ferro falou, realmente eu participei de muitos treinamentos de Harvard. Harvard tem muito mindset Command and Control. Harvard ensina BSC até hoje. Outro dia eu vi um curso de BSC em Harvard. Mas agora na Covid eu participei de um pequeno curso sobre como as empresas deveriam enfrentar esse desafio da Covid. E aí, basicamente, os aprendizados, olha, você tem que fazer experimentação rápida, você tem que criar um ambiente de segurança psicológica, você tem que dar poder para a ponta. Porra, é Lean. Então, o framework de Harvard para enfrentar a Covid é Lean. Então, quem já usa Lean está muito mais preparado para enfrentar a Covid, não é isso?
Excelente. Vai lá, Fred. E aí, como que você mudou a cultura? Conta pro Gleiber. Então, o Gleiber, obrigado pela pergunta, mas ele viu um pouco da nossa dificuldade, né? Às vezes a gente está aqui achando que as coisas estão acontecendo tudo muito tranquilo, né? Vocês viram aquele filme Como Se Fosse a Primeira Vez? É uma comédia que todo dia você ensina eu não lembro o nome da atriz, como que funciona a vida dela, passa um videozinho e tal, e no dia seguinte ela acorda e esqueceu tudo. É verdade. Às vezes acontece isso com as pessoas, né? E às vezes esse mindset do command and control, ele é muito difícil de deixar para trás. A gente investe muito dentro do IOV e esse command and control ele tem uma característica básica que é o microgerenciamento, né? As pessoas têm que ter controle até na ponta do sistema. Então a palavra-chave para nós dentro do IOV chama-se desapego. Assim, você tem que desapegar desse problema. Esse problema ele não pode passar por você. Esse problema não está na sua cadeia da ajuda. E a gente... É fácil fazer isso? Não. Isso funciona muito fácil? Não. A gente usa um monte de ferramenta, né? A gente, na verdade, esse é um exercício diário, né? De mudar quem você é através daquilo que você faz, né? Então, assim, aquilo que você faz muda a forma com que você se comporta e o seu comportamento muda a sua forma de pensar. É um exercício repetitivo, mas ainda assim é um trabalho longo, baseado uma outra. Eu estou dando uma volta aqui, né? Mas eu acho que a gente não tem muito tempo, né? Mas é só para lembrar do livro do Dan Chip Heath, que é A Guinada, né? Ele fala assim, o nosso desejo é um elefante, né? Descontrolado, né? Assim, e a nossa forma de trabalhar às vezes é isso. Então a gente precisa controlar esse elefante dentro da gente, de comando e controle e de microgerenciamento, orientando o elefante claramente, né? Estabelecendo um caminho que ele possa fazer e identificando os pontos frágeis. Muito do que é resistência dentro de uma organização, na verdade, é só cansaço. E a gente tem que pensar nisso quando a gente fala liderar com respeito, porque a gente coloca muita pressão sobre as pessoas e as pessoas reagem fadigadas, né? Exaustas. Elas estão cansadas de você pedir um relatório para amanhã, aí depois de amanhã você fala que não era esse o relatório, depois da manhã você muda de novo o relatório. A gente brinca, que a gente aposta, que às vezes a gente discute com o jurídico corporativo e tal, e fala, olha, eu aposto uma garrafa de uísque que se você mandar o do mês passado, ele vai levar mais de 10 dias para descobrir que você não mexeu nesse relatório. E é assim que funciona. Assim, as pessoas elas estão sob pressão no microgerenciamento e não são capazes de entender onde está o valor. Então, é um desafio muito grande, mas eu acho que a gente tem que entender o elefante que está dentro da gente. É uma busca diária, né, Fred? É uma busca diária. Bom, professor Ferro, olha, nós temos uma pergunta internacional aqui, do Antônio Souza. Ele está mandando essa pergunta lá de Porto, em Portugal. Olha que delícia. Aqui está um clima frio aqui, Antônio. Tomar um bom vinho do Porto, comer uma bacalhoada hoje seria maravilhoso. Ferro, mas a pergunta dele é a seguinte, para considerações finais aqui do senhor também. Tenho ouvido dos diversos webinars que 98% das implementações são um insucesso. Pergunto, mas então não há solução? E eu vou emendar, vou tomar liberdade, Antônio, vou emendar aqui, até para o senhor nos brindar com essa resposta de qual é o papel da liderança no Lean Turnaround, exatamente para a gente não ter esse sucesso que o Antônio falou. Bom, Antônio, eu não sei, isso é uma pesquisa, tá certo? Quando a gente tem um número, tá certo? Isso deve ter sido resultado de um processo de coleção de dados, né? E depende da definição que eu tenho, tá certo? A minha taxa de sucesso nos processos de transformação que eu participei é 100%. 100%. Nunca tive nenhum fracasso em iniciar uma melhoria em algum processo e não ter resultados extraordinários. Reduzir o lead time pela metade, reduzir o custo pela metade, aumentar a satisfação do cliente em 80%.
Agora, se você me perguntar quantas empresas inteiras, o negócio inteiro se transformou com o Lean, eu vou dizer que eu não tenho nenhum sucesso. Então, assim... Acho que é nesse sentido, viu, Ferro? Não é 98, é 100%. É 100%. Eu não tenho nem 2% para te dizer. O IOV é um bom exemplo, está ficando. A BRQ, que é mais, vamos dizer assim, mais nova nessa transformação, talvez esteja ficando, tá certo? Mas eu não sei. E a hora que o Fred sair do IOV, o que acontece? Não sei, entendeu? Então eu não diria ainda, embora o IOV tenha sido um sucesso extraordinário de resultado, de satisfação dos clientes, de resultado do tratamento do câncer, de aumento da capacidade, o Fred conseguiu triplicar a capacidade de atendimento dele com os mesmos recursos. Melhorou a satisfação do cliente, melhorou o sucesso clínico dos pacientes, melhorou a satisfação dos colaboradores. É um exemplo de sucesso do Lean? Não sei ainda, vamos ver, é muito cedo para dizer, porque isso é uma transformação perene, uma transformação de longo prazo. Então é o seguinte, iniciar uma jornada, uma transformação Lean, usar as ferramentas para melhorar algum processo, 100% de sucesso. Sustentar isso, expandir para toda a empresa, mudar a liderança e ter uma sustentação ao longo de um período de tempo longo, até agora, zero sucesso. Esperamos mudar isso. Ok. Bom, vai, por favor, Fred. Um minuto aqui, professor. Eu acho que nós estamos falando de um problema parecido com um problema que eu enfrento em oncologia. Então, assim, o meu destino não é curar câncer, nem é fazer em 100% de uma implementação Lean. O sucesso está no processo. Se eu sou realmente capaz de entregar valor para o cliente de forma consistente, constante e, vamos dizer, crescente. Eu acho que para nós está muito claro e eu acho que isso tem muito a ver até mesmo com a nossa estrutura de organização, uma vez que a gente está tratando de câncer e que curar as pessoas há uma limitação clara de alcançar 98% de sucesso quando a gente está falando de câncer. Mas o sucesso talvez esteja mais ligado a atender um processo para satisfazer essas pessoas, até mesmo no fracasso que é não curar o câncer. Bom, eu espero, Antônio, ter respondido. Antônio está atento aí, são quase 11 da noite lá em Portugal. Bom, doutor Fred, aproveite, por gentileza, suas considerações finais. Vamos fazer uma rodada aqui, nós estamos indo para o final. Considerações finais aí para os nossos telespectadores, ouvintes, né? O que o senhor pode deixar como mensagem para esse turnaround? De uma forma bem sucinta, por gentileza. É rápido assim, eu acho que a palavra mágica da noite parece que é Gemba. As coisas só acontecem de fato quando a gente toma pé do que está acontecendo e quando a gente vai ouvir a voz do cliente e a voz do processo e entender o que está acontecendo lá com quem está realizando aquela tarefa. Eu não enxergo outro assim, grande desfecho, né? Muito daquilo que a gente entende como fracasso, na verdade, é só mais um experimento e que talvez a gente não tenha tentado o bastante, né? Eu acho que uma parte do sucesso do IOV é a constância de propósito. É que a gente continua experimentando, mesmo fracassando, mesmo continuando tendo fila, mesmo continuando tendo problemas, mesmo tendo problemas de segurança, a gente entende que o destino é um só, é garantir que o processo seja cada vez melhor dentro da nossa operação. Muito obrigado. Benjamin, por gentileza, suas considerações finais. Tem um estudo de um professor de Harvard que, antes da empresa perder mercado e começar um declínio, ela tem resultados que nunca atingiu antes. Então, veio uma transformação no setor dela que coloca em risco o business dela. Então, ela se torna mais eficiente porque ela corta custo de G&A e tal. Então, ela tira muitas ineficiências e dá um lucro e dá resultados nos anos finais do declínio, antes do declínio, muito significativos. Eu acho que tem muitas empresas passando por isso hoje, de transformação, principalmente para essa transformação digital. Então, acho que a oportunidade que tem é fazer um early turnaround usando o mindset Lean.
Acho que essa é uma mega oportunidade. E eu vi várias perguntas sobre o desafio da alta gestão, se consegue fazer transformação sem o compromisso da alta gestão. Eu sou o CEO da empresa, sou o fundador e CEO, então eu tenho um certo poder. E sei da dificuldade que é fazer. Então, se você partir de baixo, realmente eu acho que é muito difícil. Então, assim, o desafio aqui do Ferro e do Instituto Lean, sensibilizar os CEOs no Brasil dessa ferramenta magnífica que é o Lean, acho que é um papel assim, muito bacana que o Instituto está fazendo. Então, falando de Instituto, eu deixo para o fundador do Instituto encerrar essa noite conosco. Ferro, por gentileza, se o senhor puder encerrar a consideração final, eu agradeço. A gente vem tentando, né, Robson, ao longo de todos esses anos, 20 e tantos anos, ajudar as empresas a fazer esse turnaround, tá certo? Que é essa mudança profunda na maneira de pensar e de fazer a coisa na empresa inteira, né? Sucesso limitado. A gente consegue sucesso parcial, mas sucesso limitado. Eu acho que a grande, talvez a minha lição de hoje, até pegando um pouquinho o que o Benjamin falou, usando talvez outras palavras, né? O early ou o late, né? Eu vou chamar o seguinte: o turnaround reativo, Benjamin, é o que todo mundo faz. Quando nada mais há para fazer, eu vou ter que fazer. Porque as coisas mudaram e de uma maneira tão dramaticamente ruim para mim, que eu tenho que fazer alguma coisa, senão eu não sobrevivo, tá certo? Eu acho que a grande sacada é você fazer o turnaround quando as coisas estão bem. Então, esse mindset é que é o mindset da melhoria permanente, do foco permanente. Agora, é também importante você saber que, às vezes, o que funcionou no passado não vai funcionar mais. Então, eu preciso aprender rapidamente. Então, a essência do sucesso no turnaround e do sucesso proativo é você estar o tempo todo aprendendo, experimentando e se questionando, se desafiando. Por isso que eu acho que as empresas que são lean maduras são aquelas que falam: eu preciso melhorar. Mesmo quando as coisas estão bem, eu enfatizo o que está mal. Eu enfatizo o que eu preciso melhorar. Então, essa eu acho que é a grande diferença, é o grande pulo do gato em empresas que vão sobreviver e vão aproveitar essas oportunidades e crescer mais, e as empresas que não vão conseguir enfrentar essa situação. Muito obrigado. Bom, professor Ferro, Benjamin e Dr. Carlos Frederico, que privilégio ter vocês aqui nesta noite. Eu agradeço muito por terem aceitado este convite. Mais um momento histórico da série Liderar com Respeito. Agradeço a todas as pessoas que estiveram aqui conosco o tempo todo. Nós chegamos a quase 300 pessoas que ficaram conosco aqui conectadas, com altíssimo nível, ótimas perguntas. As perguntas que nós não respondemos aqui, nós vamos tentar responder e encaminhar para vocês depois. Então, meu muito obrigado. Tenham todos uma ótima noite. Espero que muitas das ideias que nós trocamos aqui possam realmente inspirá-los e inspirá-las. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Robson. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.